O Rio de Janeiro tem uma série de desafios, alguns urgentes, antes de sediar a Olimpíada de 2016. Esse é o tema da nossa entrevista de hoje com a presidenta da empresa Olímpica Municipal. E para saber como andam os preparativos para a realização das Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro, a gente conversa com a presidente da empresa Olímpica Municipal, Maria Silvia Bastos. Olá, Maria Silvia. Vamos começar explicando o que é essa empresa Olímpica Municipal, qual o papel dela? Bom, a empresa Olímpica Municipal é uma empresa que foi criada pela Prefeitura do Rio de Janeiro exclusivamente para os Jogos. Ela foi criada por lei e essa própria lei prevê a sua extinção em dezembro de 2016, ou seja, é uma empresa focada nos Jogos. Qual é o papel dela? A empresa Olímpica Municipal ela coordena todos os projetos da Prefeitura do Rio de Janeiro em relação aos Jogos e é também responsável por erguer o Parque Olímpico. E como está o cronograma das obras que cabem à Prefeitura, são de responsabilidade do Poder Público Municipal? Todos os projetos e obras que demandam mais de 2 anos de realização já estão em curso, ou seja, eles estarão prontos antes dos Jogos, alguns até para a Copa do Mundo. Os projetos, existem alguns projetos menores que ainda estão em projetos básicos ou em definição de projetos executivos, mas todos aqueles mais longos já foram iniciados, então não há nada em atraso. O Rio de Janeiro sediou a Rio+20 e acaba tendo uma responsabilidade de ser exemplo na área de sustentabilidade. Como as obras estão sendo realizadas por esse ponto de vista? Existem muitas ações de sustentabilidade previstas já no dossiê de candidatura, que são de responsabilidade dos 3 níveis de governo. O Parque Olímpico, que talvez seja assim, a grande vitrine das Olimpíadas, o Master Plan, quer dizer, o plano diretor desse Parque Olímpico, ele é resultado de um concurso internacional, do qual participaram mais de 18 países, com mais de 60 projetos, e ele já trouxe no seu edital uma série de especificações com relação à sustentabilidade que hoje nós estamos discutindo em profundidade para garantir que aconteçam não apenas nos Jogos, mas o futuro bairro que vai surgir ali nesse Parque Olímpico, ele tem princípios de sustentabilidade muito bem amarrados. Além das Olimpíadas, também serão realizadas aqui no Rio as Paralimpíadas. E como a cidade está se preparando para a questão da acessibilidade? Essa também é uma preocupação muito grande. E quando a gente fala em acessibilidade, em geral se pensa em pessoas com deficiências, cadeiras de rodas, deficientes visuais, mas a gente tem que lembrar que a população está envelhecendo também, né? A longevidade traz um envelhecimento e a cidade tem que estar preparada também para os idosos. Então, eu acredito que a cidade, em 2016, estará muito mais bem preparada, não só para os jogos, mas principalmente para os seus cidadãos, né? Como estão os projetos para o transporte, já que nós teremos um público adicional muito grande aqui na cidade? As Olimpíadas acontecem em agosto e as Paralimpíadas em setembro. Não são épocas de alta temporada no Rio de Janeiro, é uma época de baixa temporada. Então isso é bom, num certo sentido, porque a cidade já sai ganhando. Nós já vamos ter mais turistas do que temos usualmente. Em Londres esse balanço ainda não é muito claro. Então, você somando trens que já existem, né, a Supervia, com o metrô, com os BRTs, que são transportes de alta capacidade, que gerarão 150 quilômetros de ônibus em faixa segregada, quer dizer, exclusiva para eles, é como se fosse um metrô de superfície. E esse VLT vão dar uma outra dimensão de mobilidade nas cidades. Como a senhora resume o legado que vai ficar para os moradores do Rio, vai ficar para a cidade após a realização dos Jogos? Eu acho que os grandes legados tangíveis para o Rio de Janeiro são a maior mobilidade, sem dúvida nenhuma, é uma mudança de patamar, a infraestrutura urbana que está sendo renovada e tem um legado intangível, que é um legado que a gente terá que trabalhar também em conjunto com a população, que é esse engajamento da própria cidade. Então o potencial de crescimento que a gente tem e a visibilidade que os Jogos nos dão são uma grande oportunidade para a cidade. Nós agradecemos a entrevista da senhora. Eu que agradeço a oportunidade. Voltamos ao estúdio.